Bom, gente, bom dia. Na aula anterior a gente viu sobre sistemas dinâmicos, né, a teoria de sistemas dinâmicos e como a gente pode aplicar isso para entender e ler as séries de tempo. A gente também viu o crescimento exponencial, que assume que a taxa de crescimento da população é constante, independe do tamanho populacional. Agora a gente vai ver dois casos em que a dinâmica da população é densidade dependente. E o segundo princípio da dinâmica de população é o princípio da cooperação. Como a gente já viu, é uma retroalimentação positiva, é um caso de retroalimentação positiva porque o aumento da população leva a uma aceleração da sua taxa de crescimento. Mas assim como o crescimento exponencial, a cooperação interespecífica gera instabilidade. Novamente, um sistema não pode crescer indefinidamente. E vamos representar isso com um P se retroalimentando positivamente. Bom, o princípio da cooperação interespecífica, ou o segundo princípio da dinâmica de população, reconhece que os indivíduos podem se ajudar uns aos outros para se reproduzir, sobreviver, e essa ajuda afeta a forma da função R, ou seja, uma retroalimentação positiva. Esse princípio é análogo aos retornos crescentes em economia, que reconhece que uma empresa, indústria, pode se tornar mais eficiente e produtiva à medida que cresce. Por exemplo, com o aumento do número de funcionários. Agora, a cooperação, no sentido amplo, é quando os indivíduos se beneficiam com a presença de outros indivíduos. E a gente pode ter a cooperação entre indivíduos da mesma espécie ou uma cooperação entre espécies, que é chamada de mutualismo. Existe a cooperação programada, que é a evolução de caracteres, atributos que promove agregação ou colaboração, e a cooperação incidental, que é apenas por números, ou seja, quanto mais indivíduos eu tenho, melhor a qualidade de vida média da população. Ou seja, no caso de cardumes, só por eu ter mais indivíduos, é menor a probabilidade de ser predado. Aqui o caso dos atuns, no caso do cardume, e dos mavecos, que são os cachorros selvagens da África. Os mabecos, quanto maior o tamanho da população, eles podem aceder a melhores recursos, eles são mais eficientes na captura de animais, de presas, e eles podem consumir presas maiores, capturar e consumir presas maiores. Um dos primeiros a propor a cooperação interespecífica foi o Ali. A gente vai falar sobre o efeito Ali, que ele fala que a agregação sem fins de reprodução pode ser importante para a sobrevivência dos indivíduos e pode ser essencial para a persistência da população em espécie. Ou seja, o aumento do tamanho populacional é mais fácil encontrar parceiros para a reprodução, há mais indivíduos, a razão sexual se estabiliza com o aumento da população, é mais fácil encontrar comida e escapar de predadores. Ou seja, a cooperação interespecífica ela pode atenuar o estresse ambiental num ambiente desfavorável, porque os custos per capita são menores e os benefícios per capita são maiores quanto maior a população. Ou seja, mudanças no tamanho populacional pode ser interpretada como mudanças da qualidade ambiental, ou seja, o próprio crescimento do tamanho populacional ela pode melhorar a qualidade de vida média da população, ou seja, o R. Tá? Agora vamos ver como funciona esse segundo princípio da dinâmica populacional, que dita que é mais fácil encontrar parceiros para reprodução, comida e escapar de predadores quanto maior o tamanho populacional. Vamos estipular, por exemplo, no eixo X o tamanho da população, no eixo Y as taxas per capita de mortalidade e natalidade e o valor de R. Né? A gente vai ter que, como o aumento da população, a taxa de natalidade ela vai tender a aumentar e a taxa de mortalidade vai tender a diminuir, certo? Até atingir uma diferença máxima entre essas taxas.
A gente já viu isso no crescimento exponencial, certo? Agora, o ponto interessante é que esse comportamento das taxas vai gerar um tamanho populacional em equilíbrio. É quando a taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade e o R é zero. Mas esse tamanho populacional ele é inestável. Por quê? Porque tamanhos populacionais abaixo de E, os valores de R são negativos, as taxas de mortalidade são maiores que as taxas de natalidade. E, portanto, a população vai tender à extinção. Acima de E, a população ela vai acelerar uma taxa decrescente até atingir o R máximo. Tá? Ou seja, ela vai acelerar até atingir um valor constante, que é o crescimento exponencial. Tá? Agora, vamos falar um pouco sobre respostas funcionais. Eu fiquei em dúvida se eu incluiria ou não esse tema na aula, porque tem alguma matemática por trás, mas eu resolvi incluir para a gente poder entender os conceitos básicos. Tá? Vamos assumir, bom, primeiro, as respostas funcionais de consumidores com relação à mudança de densidade de seus recursos. Vamos assumir um único predador e o tamanho populacional de predadores é constante. Tá? Ou seja, esse único predador ele vai consumir um número de presas, certo? Presas consumidas por predador. E a gente vai ter três tipos de resposta funcional com relação à quantidade de presas. Resposta funcional linear, resposta funcional tipo 2, a linear é tipo 1, e a resposta funcional tipo 3. Tá? A linear, que é o tipo 1, ela é relativamente não, completamente irreal, né? Porque ela assume que um único predador não tem limites, ele é capaz de comer quantas presas eu adiciono no ambiente. Agora, o importante de a gente discutir sobre respostas funcionais é que os consumidores eles apresentam limites anatômicos, fisiológicos e comportamentais, por exemplo, então, anatômicos, tamanho do trato digestivo, comportamentais, período de atividade, o predador precisa dormir, então ele tem um tempo limite para caçar, né? Ele tem que ter a capacidade de capturar a presa, ou seja, ele tem que buscar a presa. Isso leva um tempo, consome um tempo. Quando ele ataca a presa, pode ter sucesso ou não. E se ele tem sucesso, ele vai ter um tempo de manipulação da presa, antes de ingerir essa presa. E, além do mais, dado esses limites, isso significa que os predadores, os consumidores, eles deixam de matar quando estão saciados. E aqui na resposta funcional tipo 2 a gente vê isso, certo? Quanto maior a quantidade de presas, a taxa consumida, as presas consumidas por um único predador, ela aumenta, mas é uma taxa decrescente até um ponto em que ele atinge o seu limite e ele não consegue mais controlar a quantidade de presas. Ou seja, não adianta eu adicionar mais presas, ele não vai passar desse patamar. Ou seja, ele não vai seguir uma resposta funcional tipo 1, certo? Então, aqui a gente tem uma ideia importante que os predadores eles têm um limite e que as presas podem escapar do controle da predação a partir de um determinado tamanho populacional. Agora, a resposta funcional tipo 3, desculpa, gente, considera que o predador ele consome duas presas, certo? Quando o tamanho da presa 1 é muito baixo, o predador ele vai se concentrar na outra presa, certo? Ou seja, o predador é um generalista. Em baixas densidades da espécie 1, os predadores preferem se concentrar na outra espécie, liberando a espécie 1, que crescem
ao ponto que o predador passa a caçá-las e ocorre a resposta funcional tipo 2. Então, aqui nesse ponto, na medida que eu vou adicionando presas da espécie 1 no ambiente, o predador ele começa a prestar atenção sobre essa população de espécie 1, eles agregam e começam a caçar, e a taxa de presas comidas por predador começa a aumentar, e depois começa também a aumentar a uma taxa decrescente até atingir o limite. Tá? Bom, vamos ver a cooperação intraespecífica do ponto de vista da presa, ou seja, a defesa em grupo, que é baseado na resposta funcional tipo 2, ou seja, o aumento da população de presas permite escapar do controle de predadores. Aqui a gente tem a resposta funcional tipo 2, em que o predador ele atinge um limite pela saciedade, certo? E a baixas quantidades de presa, a taxa de mortalidade é alta, sabe? Porque o predador ele consegue consumir todas as presas disponíveis. Mas à medida que aumenta o número de presas, a taxa de mortalidade das presas ela diminui com o tamanho populacional de presas, né? Assumindo uma taxa constante de natalidade per capita. Isso também pode gerar um ponto de equilíbrio inestável, né? Ou seja, é esse processo chamado de escape por número de presas, que é baseado na resposta funcional tipo 2. E a interpretação matemática desse princípio de dinâmica populacional é a taxa per capita de mudança populacional vezes o Rmax menos a razão entre o tamanho populacional em equilíbrio, que é um ponto de equilíbrio inestável, como a gente já falou, e o tamanho populacional anterior. E o U aqui é o grau, é um componente não linear, que mede o grau de quão rápido a população vai se distanciar do ponto de equilíbrio. Por exemplo, quando enfrentado sofre alguma perturbação ambiental. Agora, queria mostrar para vocês, discutir um exemplo prático da cooperação intraespecífica. Vamos imaginar que você está precisando mudar de casa, certo? Agora, mudança é difícil, ou seja, é custoso, né? Se você faz essa mudança sozinho, você vai gastar muita energia, vai demorar mais. Agora, se você convida um mané amigo seu, você está dividindo os custos com ele e vocês vão ser mais eficientes. Ou seja, vocês teriam uma equivalência aí por exemplo, a benefícios per capita, né? São 2 indivíduos agora ajudando na mudança, e os custos per capita seriam menores, os benefícios seriam maiores. Então, quanto mais pessoas envolvidas na mudança, mais rápida essa mudança, menor os custos por indivíduo e maiores também são os benefícios para esse grupo de indivíduos e para você, né? A recomendação é que nunca convidem seus amigos para fazer essa mudança. Eu já caí nessa armadilha. Agora vamos falar com relação aos predadores, a caça em grupos, né? Ou seja, maiores manadas de predadores, como os cachorros selvagens lá da África, eles podem caçar mais e maiores presas. A consequência também é a existência de função R com tamanhos populacionais determinados por ponto de equilíbrio inestável, que separam diferentes tipos qualitativos de condutas dinâmicas, que é o crescimento ou a extinção, como a gente já viu. Esses pontos de equilíbrio inestável são denominados umbrais. Há 2 tipos básicos de umbrais. Aqueles que ocorrem a baixas densidades populacionais, que são chamados de umbrais de extinção ou efeito Ali, né? Ou seja, o ponto de equilíbrio inestável está abaixo de tamanhos populacionais. E também a gente pode ver umbrais, pontos de equilíbrio, que se manifestam a relativamente altas densidades
e que permitem que as populações escapem às restrições impostas por comida e predadores. São chamados umbrais de escape. A gente já discutiu isso com o caso das presas. Vamos ver esse caso mais para frente, tá? Vamos voltar a esse slide e ver esse caso mais para frente. Bom, com isso a gente pode passar para o terceiro princípio da dinâmica de população, que é a competição intraespecífica, né? Que é baseado na retroalimentação negativa e que é importante, como a gente já discutiu na primeira aula, para a estabilidade. A ideia é que o pior competidor, a pior competição potencial para qualquer organismo ocorre entre organismos da sua mesma espécie, porque esses indivíduos apresentam as mesmas necessidades ou necessidades parecidas, como demandas energéticas, ou seja, comida, reprodutivas, no caso, por exemplo, para as aves de áreas de nidificação, e de sobrevivência, refúgios, áreas livres de predadores. E a gente pode, para uma única população, representar dessa forma, que o tamanho populacional afeta ele mesmo, através da taxa de crescimento per capita populacional, mas é uma retroalimentação negativa. Tá? Então aqui, finalmente, a gente está falando de estabilidade, de interações entre indivíduos que podem gerar estabilidade. Podemos até afirmar, gente, que o pior competidor para o indivíduo são aqueles da mesma faixa etária, pois as demandas são mais semelhantes que entre outras faixas etárias. Isso é uma observação minha, tá? E eu acho que é verdadeiro. Ou seja, o crescimento com relação à retroalimentação negativa de ordem 1, ele fica limitado por essas demandas entre os indivíduos. E o interessante é que o recurso mais limitante é aquele que se encontra com menor quantidade no ambiente e afetará o crescimento. É a lei do mínimo de Leibniz. Por exemplo, a gente tem uma população de plantas e vamos supor que os nutrientes no solo, nitrogênio e fósforo, estão lá. Mas só que o fósforo está em quantidades muito menores que o nitrogênio. Então, a dinâmica da população e o crescimento das plantas ele vai ser limitado pela quantidade de fósforo no solo, certo? Então, o fator limitante mais importante é aquele que vai estar em menor quantidade, o recurso que vai ter menor quantidade no ambiente. O terceiro princípio, ele reconhece que os indivíduos que vivem em populações densas podem ter dificuldade em encontrar recursos para se reproduzir e sobreviver, e que isso afeta a forma da função R, através de uma retroalimentação negativa. Esse princípio é análogo ao princípio de retornos decrescentes em economia. É um exemplo, por exemplo, parecido ao da cooperação interespecífica, mas é o inverso, ou seja, as empresas se tornam menos produtivas e eficientes à medida que crescem, que adicionam funcionários. Ou seja, a empresa ela vai ter uma quantidade de funcionários limite, que a partir do qual, se eu adiciono um funcionário, a sua produtividade ela não compensa o salário que ele vai ganhar. Então, a partir daí, a empresa ela sofre com uma redução na eficiência, na produtividade. Quando os indivíduos são afetados negativamente pela presença de outros indivíduos em sentido amplo, é o princípio da competição. A competição pode ser intra e interespecífica, ou seja, quando as espécies compartilham, diferentes espécies compartilham um único recurso. Tá? A gente vai tratar hoje somente de competição intraespecífica na aula futura. E como a cooperação, a competição ela pode ser programada, ou seja, a evolução de atributos que promove a competição. Competição por interferência, por exemplo. E é chamada competição tipo contest, né? Que significa? O que significa isso? Existem subgrupos dentro de uma mesma população que apresentam características herdáveis que permitem que produzam mais descendentes e que eles sobrevivam com menos recursos. Ou seja, existe um grupo de indivíduos na população que apresentam características herdáveis que eles são competidores dentro da própria população superiores ao restante da população.
E também existe a competição incidental, chamada de scramble, bagunça, onde todos sofrem da mesma forma, recebem cada vez menos a mesma quantidade de recursos em altas densidades. É basicamente o exemplo de uma pizza. Você pede uma pizza grande, você tem a pizza inteira para você, mas você, como é simpático, você convida um amigo já esperando que você vai dividir essa pizza com seu amigo. Ou seja, são dois e cada um vai receber a mesma quantidade de pizza. Mas se seu amigo é um manezão, e ele convida, por exemplo, 10 pessoas, cada pessoa vai receber igualmente uma fatia menor dessa pizza que você comprou. Tá? Então, na medida que a população cresce, a quantidade de recurso per capita ela vai diminuir na mesma quantidade para cada indivíduo. A gente já viu esse fenômeno na aula anterior, em que existe um ponto em que o crescimento humano, que é o tamanho da população humana, ela é igual à produção de alimentos e a partir dela os indivíduos competem por alimento. Né? É o crescimento, o princípio da dinâmica populacional, o crescimento exponencial de Malthus. Agora, depois, o Verhulst, ele propõe a lei do crescimento logístico, que dita que a taxa de crescimento é diretamente proporcional ao estado atual, ou seja, o tamanho da população atual, e a capacidade ambiental, a capacidade de carga, ou seja, território não utilizado ainda pela população. Depois de alguns anos, o Pearl, ele pega a lei de crescimento logístico e aplica para analisar a dinâmica da população nos Estados Unidos. E esse conceito é a base da competição intraespecífica, ou seja, a taxa de crescimento é diretamente proporcional ao seu estado atual e a capacidade de suporte do ambiente, ou seja, o ambiente que ainda não foi utilizado. Na medida que eu vou aumentando o número de indivíduos, que é o estado atual, isso vai afetar negativamente a taxa de crescimento na medida que os indivíduos vão ocupando todo o território. Bom, qual a forma para a gente representar a competição através da função R? Competição, vamos assumir que o recurso é finito, tá bom? Bom, de novo, aqui no eixo X, tamanho populacional, no eixo Y, as taxas per capita de natalidade e a função R, de mortalidade também. A tamanhos populacionais muito pequenos exigem recursos suficientes para todos os indivíduos e a taxa de natalidade e a diferença da taxa de mortalidade vai ser máxima, ou seja, vai ser o R máximo. E à medida que a população vai adicionando indivíduos na população, a população pode também crescer de forma exponencial até um momento em que a taxa de natalidade vai diminuir e a taxa de mortalidade vai aumentar, porque os recursos são limitados, certo? E a interseção das duas curvas vai gerar um ponto de equilíbrio estável, que é o K, que a gente chama capacidade de suporte ou capacidade de carga. Ou seja, acima de K, ou seja, o R é negativo e a população vai tender novamente a atingir a capacidade de carga. Abaixo, tamanhos populacionais abaixo de K, ela vai tender a capacidade de carga da população. Vamos relembrar que a retroalimentação negativa é necessária para gerar pontos de equilíbrio estável, mas não é suficiente. A estabilidade, mesmo nesse caso de retroalimentação negativa, ela vai depender dos parâmetros do modelo, certo? Por exemplo, aqui a gente tem, nesse gráfico superior, duas tendências de R com relação ao tamanho populacional. Uma é não linear e a outra é linear. Mas o interessante é que, mesmo elas sendo diferentes com relação à sua linearidade, elas vão ter uma mesma pendente ao redor
do tamanho populacional estável. Isso vai gerar um crescimento populacional logístico até a população atingir a sua capacidade de carga, o tamanho em equilíbrio e se manter ao longo do tempo, né, nessa capacidade de carga. Agora, se a gente pegar o exemplo da função R linear com tamanho populacional e aumentar o Rmax, isso vai gerar, por ser uma relação linear, uma pendente mais forte ao redor da capacidade de suporte. Ou seja, se eu passo para cá, eu vou ter uma oscilação curta, mas maior, certo? Elas vão tender a oscilar ao redor da capacidade de carga, até atingir, com o tempo, o tamanho em equilíbrio. É um tipo de oscilações que a gente chama de oscilações que vão decaindo de amplitude ao longo do tempo, mas também é dita com uma dinâmica de, como chamaria, de serrote, porque lembra dente de um serrote, certo? Então aqui é uma dinâmica menos estável do que nos casos anteriores, tá? Agora vamos voltar a falar dos umbrais, né? Tem dois tipos básicos: os umbrais que ocorrem a baixas densidades, que são umbrais de extinção, e aqueles que ocorrem às altas densidades, que permitem que as presas escapem do controle de predadores. Bom, vamos falar um pouco da competição para evitar inimigos, competição por espaço livre de inimigos. Ou seja, a presa ela vai competir para escapar da predação, certo? Aqui a predação ela é um recurso negativo, tá? Não é um recurso positivo. E a gente usa a resposta funcional tipo 3, que a gente já conversou, em que a densidade de presas da espécie 1 aqui é baixa e os predadores estão se concentrando em outra espécie de presa. E na medida que a densidade de presas da espécie 1 aumenta, isso vai levar com que os predadores passem a prestar maior atenção na espécie 1, a agregarem e a consumirem a espécie 1. E as presas consumidas por um único predador vai aumentar até um ponto de inflexão, a partir do qual vai operar a resposta funcional tipo 2, certo? Aqui é a resposta funcional tipo 3. E o que a gente observa? Que para a espécie 1, quando ela está em baixas densidades, a taxa de mortalidade dela é baixa e vai aumentando na medida que o predador ele começa a se concentrar sobre a espécie 1, na medida que ela vai aumentando de tamanho populacional, certo? E isso gera um ponto de equilíbrio estável e a baixas densidades da espécie 1. Na medida que o tamanho populacional da espécie aumenta, existe o limite, a capacidade do predador de consumir as presas que estão sendo adicionadas, ele atinge um limite. E a gente pode observar aqui um ponto de equilíbrio instável a tamanhos populacionais maiores de presa. Ou seja, a partir daqui, a taxa de mortalidade diminui, assumindo que a taxa de natalidade é constante. Isso vai gerar uma função de R da presa, em que você vai ter um ponto de equilíbrio estável a baixos tamanhos populacionais e um ponto de equilíbrio inestável a altas densidades da presa, que é o ponto a partir do qual a presa escapa ao controle do predador. E aqui a gente tem um exemplo de uma função meta-estável, com mais de um ponto de equilíbrio. Agora, vamos falar um pouco da interpretação matemática do terceiro princípio da competição interespecífica. A gente já viu a função de R, né, com relação ao tamanho populacional,
E vamos supor uma equação simples para que capture essa relação entre os valores de R e o tamanho populacional. Vamos primeiro assumir uma relação linear. Aqui, o R, quando o tamanho populacional é muito baixo, esse termo aqui é insignificante, e o R tende a ser o R máximo, né? V é o coeficiente de competição entre específicos, que é o efeito negativo sobre as taxas de natalidade e mortalidade quando eu adiciono um indivíduo na população. Ou seja, na medida que eu vou adicionando indivíduos, eu vou removendo ou diminuindo o Rmax, tá? Porque eu vou aumentando a taxa de mortalidade e eu vou diminuindo a taxa de natalidade. Agora, esse coeficiente de competição entre específica, a gente pode desmembrar ele um pouco. Ele vai ser função da demanda individual, ou seja, o quanto de calorias um indivíduo necessita, o quanto de recursos ele necessita, um indivíduo, pela oferta de recurso disponível no ambiente. A gente está assumindo um recurso constante, ele não muda ao longo do tempo. Logo, a gente pode expressar essa equação simples como R é igual a Rmax menos a demanda per capita por recurso, por indivíduo, sobre a oferta. Isso é equivalente ao preço dos produtos, tá, gente? Por exemplo, a gente viu um aumento dos preços de arroz nos últimos meses. Isso pode ser em função de que, assumindo que existe uma demanda da população constante e que a produção representada pela oferta tenha sido afetada por fatores climáticos, ou seja, a oferta diminuiu, isso vai representar um preço maior, ou seja, num componente, um coeficiente de competição entre específicos, ou seja, aumentaria o preço do valor de arroz. Tá? É o mesmo princípio, é um princípio econômico. Agora, como é que a gente encontra a capacidade de carga? Né? Ela vai ocorrer quando o R é zero. Então, a gente pode chamar, quando o R é zero, a população vai estar em equilíbrio e o tamanho populacional a gente pode chamar ele da capacidade de carga. Então, para encontrar ele, a gente substitui na nossa equação linear simples o R por zero e o N por K, levando também aqui em consideração a demanda e a oferta. Isolando K, a gente vai ver que ele vai ser determinado pela taxa máxima de mudança populacional per capita, vezes a oferta pela demanda. Tá? Ou seja, quanto maior o R max, maior a capacidade de carga, quanto maior a oferta, maior a capacidade de carga, e se há uma maior demanda, menor a capacidade de carga, que é inversamente proporcional. Isso é o mesmo que pegar, determinar que o K é igual a R máximo sobre o coeficiente de competição entre específicas, já que o V é o coeficiente que é demanda sobre oferta. Agora, 1 sobre K vai ser o inverso, né? Vai ser o coeficiente de competição entre específica sobre o Rmax. E a equação pode ser representada como R igual a Rmax vezes 1 menos o coeficiente de competição entre específica, tamanho populacional, pelo Rmax. E substituindo 1 sobre K pelo coeficiente de competição entre específica e Rmax, a gente vai obter a famosa equação logística de Ricker. Né? Aqui, por exemplo, o AL é o Rmax e K é a capacidade de suporte, tamanho populacional em que o R é zero, a taxa de mudança é zero. Aqui está faltando um termo também de não linearidade. Agora, a gente viu até agora o que? Crescimento exponencial, cooperação intraespecífica e competição intraespecífica. Eu tenho um trabalho publicado sobre os índios brasileiros e eu pedi depois para vocês assistirem a aula que está a apresentação que está no YouTube.
Vamos pegar o exemplo dos Mucagi e Yanomamis. Essa população dos Mucagi e Yanomamis, eles estão em cima da fronteira entre Brasil e Venezuela, lá no norte do Brasil. E essa população ela ficou relativamente isolada por várias décadas. Eu tenho um dado de 1930 a 1990. E por ela passar boa parte do seu tempo isolada, essa dinâmica poderia servir como um bom exemplo da contribuição do tamanho populacional para a dinâmica da população, ou seja, do tamanho populacional para a taxa per capita de mudança populacional. O que eu encontrei é que de 1930 a mais ou menos 1950, o R ele aumentou com o tamanho populacional, ou seja, houve uma retroalimentação positiva. E nesse período o segundo princípio operou. O que aconteceu, na verdade, foi que houve uma estabilização da razão sexual e os indivíduos tiveram mais facilidade de encontrar parceiros sexuais, o que levou a um aumento da taxa de mudança per capita da população com o tamanho populacional. Depois eles entraram num período de crescimento exponencial, em que o R é constante, com o tamanho populacional, e aqui está o R máximo, ok? E a partir de um determinado tamanho populacional, eles passaram a sofrer com a limitação por recursos. E essa dinâmica e essa relação, ela pode ter sido, eu consegui capturar ela como uma equação que inclui tanto a cooperação intraespecífica como a competição interespecífica. É um exemplo bem bacana. Agora, como a gente já viu, as populações e, consequentemente, a taxa de crescimento do tamanho populacional per capita, o R, ele é a função de processos endógenos e exógenos. Hoyama foi quem percebeu a nível conceitual as diferenças, formas que o clima ou outras variáveis exógenas podem afetar a dinâmica de uma população. Aqui a gente tem um R de uma população com uma função não definida e ela vai ser influenciada pelo processo endógeno e um processo exógeno, no caso do Hoyama, o clima. E a gente tem três tipos de efeitos de fatores exógenos sobre a equação logística ou a competição intraespecífica. Primeiro, a gente tem os efeitos verticais das perturbações externas, que vai afetar a posição da curva, vai afetar o Rmax, né? E a capacidade de carga, ou seja, o tamanho populacional em equilíbrio, né? E é obtido através de simplesmente adicionar na equação logística uma soma, uma função e, por exemplo, aqui o fator climático. Tá? Então, o clima ele pode fazer uma perturbação vertical ou outra variável exógena, que vai mudar a posição, o intercepto no eixo Y e no eixo X, mas curiosamente não vai mudar a pendente. Ou seja, o grau de competição intraespecífica ao redor dos tamanhos populacionais em equilíbrio não vai mudar. Outra forma de efeito é o efeito lateral. Está aqui, desculpa, a gente está em espanhol isso daqui. É de uma aula que eu fiz em espanhol. Mas o efeito lateral ele não vai afetar a taxa máxima de crescimento per capita da população, o R máximo, mas sim o intercepto no tamanho populacional. Isso vai afetar a capacidade de carga e é obtido através de incluir esse fator externo aqui embaixo no denominador, tendo um efeito sobre a capacidade de carga. E por fim, a gente tem efeitos não lineares, quando o fator exógeno ele vai mudar a pendente, ou seja, o coeficiente de competição intraespecífica ao redor do tamanho de equilíbrio. Ele vai ter um efeito desproporcional sobre o Rmax e a capacidade de carga. Ou seja, ele vai ter um efeito sobre o parâmetro de não linearidade. Eu vou falar agora de um outro trabalho, nosso tempo está acabando, em que
eu avaliei a dinâmica de casos de tuberculose por 40 anos em 21 países. Né? E eu defini uma função geral para a classe de infectados de tuberculose, uma função não definida. Aqui, contribuição endógena do tamanho da classe de infectados sobre a própria taxa de crescimento. Pela literatura, eu também vi que o HIV poderia influenciar com o fator exógeno. O DOTS é a taxa de detecção. Ambas as espécies estão relacionadas à pobreza e BCG é a vacina da tuberculose. O que eu achei, por exemplo, para a África do Sul, é que ao longo das décadas houve diferentes tipos de dinâmica, porém sendo capturadas pelo modelo de crescimento logístico, de competição intraespecífica. Aqui, desse período para cá, a gente pode ver que houve um efeito, uma mudança vertical, porque tanto o Rmax aumentou, certo? Como a capacidade de carga aumentou. Já no próximo período, a gente teve que houve um aumento também lateral sobre a capacidade de carga, mas com uma pendente mais suave. Né? E o último período, que é realmente o período de interesse, que é o período do HIV, eu testei o efeito lateral, foi muito melhor, entregou um modelo que captura muito melhor a dinâmica do que os outros tipos de efeitos exógenos. Lembrando que o HIV pode ser interpretado como um efeito exógeno. E o interessante é que esse efeito do HIV sobre a dinâmica da tuberculose ele está restrito à África subsaariana. Então é isso, gente. Aqui terminamos nossa segunda aula teórica. Falamos de 2 princípios de denso dependentes e espero que vocês tenham entendido e se concentrem basicamente nos conceitos e nos gráficos, ok? Estou aberto às perguntas agora. Felicidades e forte abraço a todos.